noite, pessoal. Boa noite. A casa agradece a presença de todos. Temos alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Seja bem-vindo, meu irmão. Todos aqui a gente já se conhece. Então, vamos começar com uma prece para preparar o campo, o nosso pensamento, a nossa vibração. Pedimos a espiritualidade da casa, espiritualidade amiga, ao Mestre amado Jesus, para que nos conduza para uma dissertação que nos traga entendimento, esclarecimento desse momento atual, das nossas condições orgânicas e psíquicas, pois o tema hoje é sobre as doenças e as vibrações. Busquemos então uma frequência em comum, de harmonia, de alegria e de amor, para conduzir os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Eu vou começar com um parágrafo que eu tirei do livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, do Espírito André Luiz. E esse parágrafo aqui vai resumir toda a nossa conversa de hoje. Ele pergunta: é correto dizer que as causas profundas das moléstias perduráveis, ele quer dizer as doenças, tanto físicas quanto morais e emocionais, sofrimento físico e sofrimento emocional. Então, repetindo, é correto dizer que as causas profundas das moléstias perduráveis radicam-se, arraigam-se, fixam-se no corpo espiritual, que é o perispírito, né? É o corpo do espírito. Aí, resposta: sim. De modo geral, a origem das moléstias perduráveis que afetam o corpo físico guardam no corpo espiritual suas causas profundas. As recordações de nossas faltas graves do passado, aquelas já arraigadas, como ele diz, no espírito, ou no corpo do espírito, né? Que todas essas informações ficam registradas no perispírito, sem que tenham sido corrigidas, quando a gente não consegue equilibrar isso, por válvulas de escape, válvulas de alívio, ele fala aqui no texto, criam na mente, nós criamos na nossa mente um estado anormal, anômato, a palavra do livro, que podemos chamar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua da nossa mente, do nosso pensamento, vai criando esses nódulos de força desequilibrada, essas forças mentais desequilibradas, e se faz indispensável que ações reparadoras se façam em contrapartida dessa nossa prática mental, né?
e esse estado enfermiço da onda viva e contínua da nossa mente. Eu mudei um pouquinho o texto, quem conhece o livro vai ver que é bem maior e umas palavras mais rebuscadas, então dentro da minha, tentei simplificar um pouco para a gente ter um entendimento melhor. Então aqui, isso aqui resume que as nossas enfermidades, nossas doenças, quase que por completo são de cunho espiritual. Né? Claro que a gente tem consciência que temos que ter higiene, né? Cuidar do nosso corpo físico, para não se contaminar, claro. Não é porque é tudo do espírito que eu vou entrar num fosso de esgoto, ou não vou me cuidar. Por exemplo, se eu tenho uma doença respiratória, eu vou manter minha casa livre de poeira, então a gente tem que cuidar do ambiente, né? Mas o ambiente interno é o maior causador dessas enfermidades, dessas moléstias perduráveis. E é tudo ligado, como ele diz aqui, nesse pensamento, nessa vibração, né? Então, o que é a doença, a gente pergunta, né? A doença é essa resposta do pensamento, em que o nosso ego, ele cria labirintos, ele cria armadilhas para a gente ir se desequilibrando e vibrando nessa frequência mais baixa, né? Aí tem uma tabela das frequências, que é a tabela de Hawkins, é um médico, pesquisador, que ele fez uma tabela baseada nas emoções, no que a gente vibra. Então ele classificou que a frequência mais baixa é a vergonha. Aí depois vem a culpa. Por exemplo, a vergonha é 20 Hz, a culpa é 30, e aí vai subindo. A raiva 150. Aí vai dar um salto só para chegar lá em cima. O amor, a frequência do amor é 500 Hz. A da alegria é um pouquinho maior, 540. A paz é 600 Hz. Aí a maior que a paz é só a iluminação, que é de 700 Hz a 1000. E aí raros se iluminaram, né? Mas se a gente subir um pouco a nossa frequência, já nos afastamos um pouco dessa parte patológica do ser, né? Falando em vibração, Val van der Waal, também foi um pensador, ele falava assim, tem uma frase famosa dele: você é uma massa de energia que funciona em frequência. Então, esse é o nosso objetivo para criar saúde, vibrar na paz, no amor, né? Einstein também, que foi um dos maiores físicos, né? Ele fala assim: somos seres... Não, isso foi eu que falei, vou falar o que o Einstein falou. Frequência é um nível de vibração.
existe um número infinito de frequências, cada uma representa um nível de vibração, corroborando o que eu estava falando. Então Einstein fala ainda assim: sintonize com a frequência da realidade que você quer, não tem como ser diferente. Você sintonizou, não tem como fugir disso. Inclusive um médico pensador que vai na mesma vibe é Emerson, que ele fala da lei da atração, da lei da compensação. Essa é a lei universal da causa e efeito, né? Você recebe o que você dá. Então tudo vai corroborando com o que André Luiz falou para nós lá no Entre Dois Mundos. E a gente, como somos massa, também somos energia, né? Nós somos mais espírito do que carne. As nossas doenças, então, elas têm esse cunho mais emocional, mais espiritual, né? Tanto é que a gente pode observar que ninguém, não é ninguém, mas muito pouco se ouve falar que alguém se suicidou por causa de dor física. Mas a dor da alma é quase que avassaladora. Quem faz essa loucura, que perde a noção, é porque a dor da alma é muito grande. Então, somos mais espírito do que carne, né, nesse sentido. Jesus foi o maior terapeuta, médico das almas, né? Até estava conversando com a Lu hoje, ele mesmo dizia: eu não vim tecer tecidos rotos. Então ele não veio para curar os corpos, mas sim a alma, né? O espírito, a renovação da alma. E quando ele falou assim, amai os vossos inimigos como a si mesmo, já tem intrínseco nesse mandamento, nesse ensinamento dele, justamente isso. Não é para a gente ser bonzinho só com o inimigo, mas quando você emana o perdão, você está naquela vibração maior, frequência melhor, né? Mais alta. E quando você fica com raiva e ódio, que é vingança com o teu inimigo, a tua frequência vai lá embaixo e a doença vem, né? Vai arquitetando essa trama no perispírito que desorganiza toda o padrão celular, porque o perispírito, como é o corpo do espírito, a gente sabe que ele tem uma certa materialidade. A gente não tem como mensurar isso, né? Porque a gente é matéria, né? Mas entre esse amálgama que é o perispírito, entre o espírito e o corpo, ali reside na constituição que ninguém ainda escreveu, nem espiritualidade maior não fala, porque chegará o momento, né? E a gente, então, essa desorganização do perispírito é que vai refletir, vai espelhar e vai somatizar no nosso corpo físico. Tudo em função da nossa frequência, que resulta numa vibração, e aonde você, tudo que emana, volta, né? Fica um pouco repetitivo, mas a repetição é uma forma de aprendizado, né? O que eu estou falando aqui com certeza não é novidade para ninguém.
mais a gente repetindo, eu repetindo para mim, estudando, eu vou aprendendo, eu vou internalizando, eu vou mudando o meu campo pensênico, minha vibração, e eu vou equilibrando, equalizando, né? Então, a cura e a saúde, digamos que não dá para quantificar muito, mas digamos assim, 10% seja o tratamento, seja o remédio, seja aquele técnica terapêutica, e 90% a nossa mentalidade, o que nós depositamos naquele tratamento. Tanto é que existe o placebo, né? Quantas pesquisas foram feitas que a medicação placebo às vezes responde melhor que a própria medicação. Tem até um caso, nem vou contar a historinha, porque senão não vai dar tempo de falar, né? Mas rapidinho só, tem o caso do professor Carlos Rosa, que é um numerólogo, ele é pesquisador, teólogo. Ele conta que no consultório dele, ele recebeu a ligação de um psiquiatra, amigo dele, e falou: olha, Carlos, eu estou com uma paciente aqui que está com uma dor de cabeça insuportável e não tem o que fazer. Já passou por todos os especialistas. Tu não atendia ela também? Falou: não, pode mandar. Aí chegou a senhora lá no consultório do professor Carlos e ele fez a entrevista com ela e ela relatou essa dor de cabeça insuportável que explodia, e ele falou o seguinte: eu sei o que vai te curar, só que eu vou ter que mandar buscar esse medicamento lá na Índia. Só que tem uma coisa, tu vais ter que trazer 1 litro de leite de cabra e vai ter que tomar aqui no meu consultório. Beleza, combinou, semana que vem, daqui 15 dias, a senhora volta aqui, estava ela e o filho, volta com o leite, que o medicamento já vai chegar, já vai estar aqui. Aí ele fez um comprimido de farinha de milho, você cai, cortou em 4 pedaços. Ela chegou lá, chegou o medicamento, toma com leite de cabra, tomou. Já na segunda sessão já não tinha mais dor de cabeça. Para ver como a nossa mente, né? O que pensamos e sentimos ecoa no universo e cria a nossa realidade. Esse conceito hoje é nominado pela nova ciência, como conhecemos como física quântica hoje, né? Mas tudo já foi falado lá atrás. Só que a física teve os experimentos e comprovou que existe um mundo invisível que nós não vemos, mas ele existe, ele está lá. Somos um micro-universo das micropartículas que a gente não vê, mas ela está aí, o Wi-Fi está aí, né? Está tudo, a gente... Então, e a física diz que tudo é matéria e energia. E a mecânica quântica, o que é essa mecânica quântica? É o mecanismo de construção da nossa realidade. São como as partículas, como nós projetamos, criamos, vibramos, aquilo se organiza no invisível, que é invisível para nós, aos nossos olhos, mas é tangível, né? Então, nada mais é do que uma visão que Kardec falou lá em 1800 lá vai fumaça, e a gente nunca sabe certinho, um diz que é 200 anos, outro diz que é 150, 150 e poucos anos, enfim. Já dizia, já trazia ali, o Espírito da Verdade já trazia essas verdades, só que a gente nem sabia o termo física quântica, né? Era a física clássica newtoniana e deu. Mas enfim, esse mecanismo, olha que coisa linda, mecanismo de construção da nossa realidade.
que é essa realidade energética, vibracional. É o mundo físico, tangível da energia densificada da matéria. Que é tudo é uma coisa só, matéria e energia. A gente não separa. Então, nessa mesma vibe, né, a questão das frequências. Por que a gente se assusta? Por que a gente tem medo? Né? Com um estímulo externo. Mas nada existe lá fora. Tudo é criado aqui dentro. Então a gente alimenta e cria essa nossa frequência como digamos assim, um alto flagelo, um aprisionamento naquela ideia, naquele estímulo que veio de fora. Por exemplo, quem tem medo de espírito, né? Eu vi aí não dorme mais, mas se quando ele era vivo ele não te fazia mal, agora vai te fazer mal por quê? Né? Então, tudo está dentro. A doença é criada, o medo é criado, e aí a frequência baixa, a morbidez se instala. Porque André Luiz fala lá também Entre os Dois Mundos, que essa baixa frequência, esse medo, cria soluções de continuidade, que são brechas no perispírito, e esses miasmas, e essas bactérias espirituais, que depois vão se refletir no nosso corpo físico. Tanto é que o vírus ele não sobrevive sem uma célula. É muito rápido o negócio. E a doença física hoje fala que a doença tem que ser alimentada, senão ela não dura mais do que 90 dias. Então, tudo corrobora com a frequência, com a nossa mente, que a gente tem que alimentar essa doença. Hoje a gente sabe que o cigarro, os pesquisadores sabem que o cigarro, que as drogas, que a má alimentação não é tão perigosa quanto as emoções, quanto as nossos medos, nossas culpas enraizadas, que cria, somatiza diabetes, somatiza a tal da fibromialgia, que ninguém sabe que praga é essa, o médico não identifica, mas a pessoa tem tremelique, tem choque, tem dor, um dia dói aqui, um dia dói ali, outro dia dói lá, e não tem um diagnóstico, porque a medicina, claro que a medicina está evoluindo muito, né? Muitos médicos estão nessa linha, mas ainda é um caminho longo a seguir. Então, quando a gente entende que tudo é psíquico, psique, que em grego representa alma, psique, alma, que essas doenças da psique, da alma, são realmente a causa dessas nossas enfermidades físicas e emocionais, psíquicas, né? Thomas Jung, falando dentro disso, que a gente foi um físico, um médico, um pensador, um filósofo. Ele fala também sobre a ansiedade que a gente cria lá do futuro. Ele diz que mais de 80, 85, 86% das coisas que podem acontecer na nossa vida não acontecem. Isso é uma possibilidade. Então,
Vão ficar sofrendo com uma coisa que pode acontecer? Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Vamos começar a vibrar na Terceira Guerra Mundial? Não. Vamos vibrar na paz. Não vai. Espiritualidade vai tocar esses seres aí que estão habitando o planeta. Vamos orar, vamos vibrar na paz. Que a gente não vai criar doença, não vai criar fibromialgia, não vai criar diabetes, não vai criar pressão alta, né? Pressão arterial, é um desequilíbrio emocional também. Síndrome do pânico, para que pior? Porque às vezes uma situação que desequilibra todas as tuas células do corpo, uma lembrança lá do passado desorganiza, é uma desorganização atômica, que tu não controla, o coração dispara, quer sair pela boca, dá aquela sudorese, parece que vai morrer, vou morrer. É a nossa prisão mental, nessa vibração negativa. Então o sofrimento acontece sempre dentro de nós, na nossa mente, porque o subconsciente aceita tudo como verdade. Tudo que tu disser para ele, ele vai dizer sim. Ele não questiona, ele vai. Se eu achar que vai, ele vai potencializar e o teu corpo vai responder. Vai. Eu acho que Abraham Lincoln que falou, tudo que tu crê, tu não precisa ver nem tocar. E quando tu crê sem ver nem tocar, é um triunfo, é uma bênção. Ele falou isso, mas eu acrescento um pouquinho mais. Pode ser um abismo também, depende do que tu vai acreditar, né? Então é uma faca de dois legumes, né? Nós temos que filtrar o nosso pensamento, as nossas ideias, o ambiente. Agora nós vamos para um outro livro. Falta 3 minutinhos, Ana. Eu acho que esse aqui é bem legal, que vai fechar, que é, o livro é Nos Domínios da Mediunidade. O livro do Chico Xavier, juntamente com Valdo Vieira, que eram dois que começaram o espiritismo no Brasil, né? Isso em 1954, em Pedro Leopoldo. O prefácio do livro de Emmanuel. Emmanuel fala assim, um parágrafo eu peguei lá, 2 parágrafos, que é grande. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, que ele carrega dentro de si, né, seus sentimentos, pensamentos, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Veja, né? A gente larga veneno e larga essência de rosas, depende do que tem dentro. Então vamos nos policiar e nos melhorar, né? Falando para mim também. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam, pulsam em tudo. Física quântica, tudo é energia, tudo vibra. Então é um conhecimento que está entrelaçado, né? A doutrina espírita, esses mestres aqui, Emmanuel, André Luiz, esses espíritos de conhecimento elevado, sintetizam
hoje essa modernidade que é a física, né? Emmanuel ainda fala que cada corpo tangível que tem massa é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Então, volto a dizer, matéria e energia é uma coisa só, né, gente? É muita sabedoria, né? Esses livros do Chico, esses Emmanuel, né? André Luiz, nos domínios da mediunidade. Então, gente, vamos fazer uma vibração, então, já que nós estamos na vibe da vibração, vamos entrar nessa frequência de paz, de alegria, de harmonia e emanar para a nossa Pachamama, para a Gaia, para essa nave que é o planeta Terra, que nos abriga e abriga nossos irmãos espirituais também, nos emanar essa condição, essa frequência de paz, de saúde mental, de saúde vibracional, para aquelas áreas de conflito, para que se apaziguem e que o grande Espírito, o grande Criador, deposite e aclareie aquelas consciências num momento tão nevrálgico do planeta. Vou pedir que todos façam a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, emanando esse sentimento, essa vibração.